Gente amada do meu coração, a paz. Queria contar para vocês uma revelação da parte de Deus que duas irmãs muito queridas me contaram e eu entendi como sendo da parte de Deus, porque uma falou num dia, a outra falou hoje a mesma coisa. E isso me fez ficar pensando nesse assunto e creio que é uma palavra de Deus para alguém que está me ouvindo aí. O tema de hoje, dessa palavra rápida, se eu fosse dar um título, seria o dom que vem da dor. Da sua dor, Deus faz o seu dom. Eu lembro que algum tempo atrás eu fui para Brasília e eu conheci lá uma moça que o marido dela tinha acabado de falecer. Há pouco tempo ele tinha morrido. E, e ela foi, né, no momento da morte do marido, ela foi atrás de uma funerária para fazer o velório do corpo, normal, né? Até enterrar, receber os parentes, chorarem, normal. E só que ela foi muito maltratada pela funerária onde ela foi, né, contratar o serviço. Ela foi muito maltratada, ela não sentiu empatia, carinho, amor, no momento de fragilidade tão grande quanto a morte de uma pessoa querida, né? É o momento onde você está precisando de apoio, você não tá precisando passar mais estresse ainda. A última coisa que você precisa é ficar estressado nesse momento. E ela encontrou uma dificuldade muito grande na negociação, em ter ajuda com o caixão, com o velório, com as flores, aquele negócio desconfortável. E aí o que, que isso fez com que ela saísse daquele momento com o marido, decidida a abrir uma funerária, para que as pessoas não passassem pelo que ela teve que passar. Então daquilo que doeu o coração dela, Deus tirou o dom dela. Hoje ela tem uma funerária e hoje ela presta todo tipo de conforto para as famílias que estão passando por esse momento terrível de dor, que é o luto, né? A morte de uma pessoa querida. A passagem que essas duas irmãs me contaram tem tudo a ver com o que eu quero deixar para você hoje e tem tudo a ver com essa história que eu vivi lá em Brasília. É aquela passagem onde Jesus cospe no chão para fazer o lodo e colocar nos olhos do cego e curá-lo. Deus já tinha me dado uma visão sobre essa passagem acerca de uma visão errada sobre a nossa vida. Existem dois tipos de pessoas que Jesus, naquele momento, a revelação que Deus me deu, é que naquele momento Jesus quer juntar o melhor dos dois mundos em um só. Vou te explicar. De um lado, nós temos a saliva de Jesus, que seria a parte divina. E do outro lado, nós temos o pó da terra, que seria a parte terrena. Quando Jesus cospe no chão, ele mistura a parte divina com a parte terrena, coloca nos olhos daquele homem e fala, vai se lavar no tanque de Siloé, que em hebraico quer dizer o enviado, está falando do Messias, e você vai enxergar. Veja bem, aonde que está o problema? Muitas pessoas têm os olhos somente na saliva de Jesus, e outras pessoas os olhos somente no pó dessa terra. O que isso quer dizer? Os olhos somente no pó dessa terra são aquelas pessoas que acham que tudo que Deus tem é exclusivamente material. O que Deus tem para mim é dinheiro, o que Deus tem para mim é um carro, é um emprego, é riqueza, é prosperidade. E a pessoa entende que Deus é só isso. É uma teologia da prosperidade exagerada. Vai-se atrás da bênção e não do abençoador. Então são pessoas extremamente focadas no terreno. Se dizem crentes, mas buscam a Deus por causa das coisas terrenas. É a visão somente no pó. Já tem as outras pessoas que deveriam ter entendido corretamente a Bíblia quando ela diz para pensar nas coisas do alto, mas não. Ela exagera, ela erra a dose e são as pessoas que a gente chama de escapistas. São pessoas que elas pensam, ai, que vontade de morrer. Ai, essa vida não se importa nada. Ai, vou ficar em casa, só esperando. Se eu vou morrer, tá bom. Ai, Jesus, vem me buscar. Então são pessoas, elas são semi-suicidas gospel. Elas não entendem que Jesus, ele quer sim salvar, levar para a glória, para habitar para sempre com ele na glória. Maravilhoso, meu Deus. Só que enquanto esse dia não chega, é para você manifestar a glória dele de uma forma fantástica nessa terra. É para você manifestar a glória por meio do seu emprego, por meio do seu trabalho, por meio da sua faculdade, na academia, na padaria, no banco, aonde você vai. Então, nesse sentido, Jesus mistura tanto o pó da terra quanto a saliva e coloca nos olhos e fala, agora você vive essa terra, sabendo que você é um cidadão celestial, mas manifeste a minha glória para resgatar as ovelhas perdidas e para cuidar das ovelhas que já foram resgatadas. Mas e aí, então, essas duas irmãs me trouxeram uma visão a mais desse texto que eu nunca tinha percebido. Veja bem, quando Jesus ele chega, aquele cego não está vendo nada. É cego, né? Mas ele ouve muito bem. Então Jesus chega perto dele e Jesus cospe. O barulho do cuspe, nojento, né? Puxar aquele catarro.
nojento. Mas aquele cara conhecia aquele barulho. Aquele som e aquele ato de cuspir era muito comum para ele. As pessoas passavam do lado dele e cuspiam quando elas tinham nojo, desprezo. Olhavam assim, ih, lá vem aquele cara, aquele mendigo pedir, aquele cara. Do ponto de vista social, ele era muito desprezado. E as pessoas, muitas delas, demonstravam isso cuspindo no chão. Quando Jesus ele passa, ele faz o mesmo ato. Só que dessa vez o cuspe não é de nojo. É um cuspe de amor. É um cuspe de aceitação. É um cuspe de restauração. Aonde que a gente erra é quando a gente pede para Jesus apagar da nossa mente algumas coisas ruins que a gente viveu. Traumas, tristezas, decepções, palavras malditas, algumas situações de acidente. A gente pede, Jesus, ai, tira da minha mente, tira da minha mente. Ele não vai fazer isso. Você está pedindo para Jesus te dar uma amnésia? Você está pedindo para Jesus te dar uma doença, um Alzheimer? Ele não vai fazer isso. Ele não vai apagar uma cena da sua memória. Jesus não faz isso. Mas ele vai ressignificar. Aquilo que servia de trauma, Jesus é poderoso para transformar em testemunho. Você vai contar para quem está passando pela mesma situação como que você venceu em Jesus. Então você vai passar a ser um testemunho vivo na sua própria vida. Sua própria vida é um testemunho vivo para as pessoas. Então esse cara, Jesus não apagou da mente dele o som do cuspe, mas Jesus transformou. Quando ele fosse, imagina que Jesus tivesse curado ele de outra forma, e passasse uma semana, ele ouvisse alguém cuspindo, aquele som instantaneamente geraria nele o quê? Lembrança. Aquela lembrança, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, aquela situação terrível, e ele ia ficar arrepiado. Só que agora não, a partir daquele dia, se ele ouvisse alguém cuspindo, ele ia lembrar do dia em que Jesus encontrou, do dia que Jesus o curou. Então você, não estou falando que você tem que reviver aquela situação, mas eu estou falando que Jesus vai ressignificar o que aquela situação qual é o poder daquela situação contra a tua alma. Puxa, aquilo me doía. Ok, hoje eu vou contar como aquilo não me matou. Puxa, aquela lembrança é terrível. Pois é, hoje eu vou contar como é que eu não vou fazer. Todo exemplo é bom, até os exemplos péssimos, porque são exemplos de como não se fazer. Então você pode pegar uma história que fizeram lá atrás e a partir de hoje você fala, não façam assim, não ajam assim, eu não vou agir assim, porque Jesus me encontrou para fazer a diferença. Jesus ressignifica aquilo que tanto te doía. É isso que eu queria orar por você hoje, com você hoje, para que essa situação seja um trauma, seja uma lembrança, seja alguma coisa que você viu ou ouviu, ou até alguma coisa que você fez, que te traz um peso desgraçado de acusação. A partir de hoje, Jesus vai começar a transformar isso em um testemunho de vitória, de cura, de superação. O diabo tentou te matar, mas não conseguiu. Glória a Deus. Senhor Jesus, de forma muito simples, essa oração é simples, mas direta e poderosa. Senhor, isso que tanto dói o coração do meu amado e da minha amada que me ouve. Em nome de Jesus, hoje nós não aceitamos mais sermos escravos desse trauma, sermos vítimas dessa dor, sermos reféns dessa lembrança. Está repreendido no nome de Jesus. Pai, nós te damos toda a legalidade, todo o direito de chegar e transformar isso em bênção. Transforma em dom a nossa dor. Entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amo vocês. Que o Senhor traga cura aonde Satanás tentou trazer morte. Que o Senhor traga vida aonde o pecado tentou te destruir. Que você passe a ser um testemunho vivo. Eu amo vocês. Jesus ama muito mais. Deus abençoe.